Deixa eu te contar uma coisa. Há uma crise começando agora. E ela não vai aparecer primeiro no jornal, nem em manchetes assustadoras, nem em quedas gigantescas da bolsa. Ela vai entrar silenciosamente dentro da vida das pessoas comuns, devagar, invisível, como um vazamento atrás da parede que ninguém percebe até o teto começar a ceder. E o mais perigoso é que muita gente vai continuar acreditando que está segura enquanto perde patrimônio todos os meses sem perceber. Talvez você conheça alguém. Assim, uma pessoa disciplinada, trabalhadora, que juntou dinheiro a vida inteira, comprou imóveis, guardou patrimônio. Fez tudo certo. E mesmo assim, nos próximos anos, pode descobrir tarde demais que o patrimônio que parecia sólido era apenas um número parado no papel. Agora deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém sabe sobre Luiz Barsi. Existe um detalhe silencioso da trajetória dele que explica por que ele conseguiu sobreviver a crises que destruíram milhares de investidores no Brasil. Um detalhe que separa quem atravessa o caos, ficando mais rico, de quem passa décadas construindo patrimônio e perde tudo lentamente sem entender o que aconteceu. E o mais impressionante é que isso não tem relação com inteligência fora da curva, sorte ou fórmula mágica. Tem relação com uma palavra que quase ninguém leva a sério até ser tarde: estrutura. Mas antes de continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo e me responde uma coisa com sinceridade. Hoje, se você precisasse transformar seu patrimônio inteiro em dinheiro nos próximos 30 dias, você conseguiria? E se esse tipo de conteúdo faz você enxergar o dinheiro de uma forma diferente? Já deixa seu like e se inscreve no canal porque os próximos minutos podem mudar completamente a forma como você vê riqueza, segurança e liberdade financeira. Agora presta atenção nisso. A maioria das pessoas acredita que crise é barulho. Que crise é quando o jornal entra em desespero. Quando a bolsa despenca num único dia. Quando especialistas aparecem na televisão falando em colapso. Mas as crises mais perigosas da história nunca começaram assim. Elas começaram silenciosas, quase invisíveis. Começaram enquanto as pessoas estavam trabalhando, financiando carro, reformando apartamento, planejando viagens, acreditando que tudo continuaria igual. Foi assim antes da hiperinflação. Foi assim antes do Plano Collor. Foi assim em 2008 e está acontecendo de novo agora. Só que dessa vez existe uma diferença perigosa. A maioria das pessoas ainda está olhando para os lugares errados. Enquanto discutem preço de Bitcoin, política, taxa de juros ou qual ação pode subir mais, existe uma mudança muito maior acontecendo por baixo da superfície. Uma transferência silenciosa de patrimônio já começou. E quase ninguém percebeu. Quando Luiz Barsi era criança, ele não estava pensando em bolsa de valores. Ele estava tentando sobreviver. Cresceu num cortiço no Brás. Em São Paulo, engraxava sapato ainda menino. Conviveu cedo demais com escassez, humilhação e insegurança. E talvez tenha sido justamente ali que ele aprendeu algo que poucas pessoas entendem até hoje. O medo mais poderoso não é o medo de não ficar rico, é o medo de voltar a ser pobre. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Porque quem quer apenas enriquecer corre atrás de valorização. Mas quem tem medo da escassez aprende a proteger. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas começa a perder patrimônio sem perceber. Porque confundem patrimônio com segurança. Mas patrimônio parado não significa proteção. Olha ao redor. Quantas pessoas hoje parecem ricas no papel? Apartamento valorizado, casa de praia, imóveis financiados, previdência privada, negócio próprio, carteira de investimentos, extrato bonito. Mas existe uma pergunta brutal que quase ninguém faz. Quanto disso realmente pode virar dinheiro rápido, sem destruição? Porque existe uma diferença assustadora entre patrimônio real e patrimônio imaginário. Patrimônio imaginário é aquele que parece enorme enquanto ninguém precisa vender. Mas quando a vida aperta, tudo muda. E a vida sempre aperta. Uma doença, uma crise, uma aposentadoria insuficiente, uma separação, uma emergência, um negócio quebrando. É nessa hora que aparece o fenômeno mais perigoso dessa década, a liquidez fantasma. Você olha para um imóvel e pensa, vale 1 milhão, mas vale mesmo? Ou vale 1 milhão apenas se existir alguém disposto e capaz de pagar isso agora? E se milhares de pessoas estiverem tentando vender ao mesmo tempo? Essa é a parte que quase ninguém quer discutir. O Brasil está envelhecendo.
Uma geração inteira que acumulou patrimônio durante décadas está começando a entrar numa fase da vida em que precisa transformar patrimônio em renda, e isso muda tudo. Porque agora não basta ter patrimônio, é preciso conseguir vender, e vender para quem? Essa pergunta parece simples, mas ela vai definir quem vai atravessar os próximos anos protegido e quem vai ser. Esmagado silenciosamente, pensa comigo. Durante décadas, milhões de brasileiros acreditaram na mesma fórmula: trabalhar, comprar imóveis, guardar patrimônio e esperar valorização. Só que agora existe um problema estrutural surgindo. A geração seguinte está mais endividada, com menor poder de compra, menor capacidade de financiamento, menor estabilidade, menor crescimento real de renda. E enquanto isso, cresce a quantidade de pessoas tentando vender patrimônio para financiar a aposentadoria, saúde e sobrevivência. O resultado disso? Pressão silenciosa, lenta, constante, uma erosão que não acontece num único dia, mas ao longo dos anos. E o mais perigoso, as pessoas vão perceber tarde demais. Porque patrimônio líquido cria uma sensação falsa de riqueza. Você vê o número no papel, mas o dinheiro não está disponível. É como olhar para a água do outro lado do vidro enquanto morre de sede. Conheci a história de um empresário que passou mais de 30 anos construindo imóveis para aluguel. Trabalhava sem parar, dormia pouco, reinvertia tudo. No auge, dizia para todos que tinha patrimônio milionário. Até que a esposa ficou doente. Precisou vender rápido. Descobriu da pior maneira possível que patrimônio parado não significa liquidez. Levou mais de um ano para conseguir vender parte dos imóveis. E vendeu abaixo do preço que acreditava valer. Enquanto isso, despesas médicas consumiam caixa todos os meses. O patrimônio existia. Mas o dinheiro não, e é exatamente isso que assusta. Porque a maioria das pessoas não está preparada para uma crise de liquidez. Está preparada apenas para uma crise emocional. E existe diferença. Crise emocional faz manchete. Crise de liquidez destrói patrimônio silenciosamente. Agora talvez você esteja pensando, então o problema é investir? Não, o problema é investir sem estrutura. O próprio Luiz Barsi passou décadas repetindo algo que quase ninguém entendeu profundamente. Ele nunca ficou obcecado por parecer rico. Ficou obcecado por construir fluxo de caixa, enquanto muita gente buscava status. Ele buscava renda, enquanto muita gente queria carro novo. Ele queria ações que pagassem dividendos, enquanto muita gente comprava aparência. Ele comprava participação em empresas. Essa mentalidade parece simples, mas ela muda completamente o jogo. Porque existe uma diferença brutal entre depender da venda de patrimônio e viver do fluxo que ele gera. Quem depende de vender patrimônio está sempre vulnerável ao mercado. Quem vive de fluxo de caixa ganha tempo. E tempo é uma das maiores armas financeiras que existem. Porque o verdadeiro poder não está em prever crises. Está em sobreviver a elas sem ser forçado a vender. Essa é a diferença entre o investidor comum e o investidor preparado. O investidor comum entra em pânico quando tudo cai. O preparado olha o caos e pensa: agora começaram as oportunidades. Mas para chegar nesse nível de tranquilidade, existe uma batalha psicológica enorme. Porque o sistema inteiro foi desenhado para empurrar as pessoas para o consumo constante. Troque de carro, troque de celular, financie mais. Parcelle-me, mostre-me. A sociedade moderna recompensa a aparência imediata e pune paciência silenciosa. Só que riqueza verdadeira quase nunca faz barulho. E talvez seja exatamente por isso que tão poucas pessoas conseguem construí-la. Existe uma frase silenciosa na trajetória de Luiz Barsi que explica quase tudo. Eu não queria ser rico. Eu queria nunca mais voltar a ser pobre. Olha a profundidade disso. Não. É ganância, é proteção, é sobrevivência, é liberdade. E talvez esse seja o maior erro da classe média brasileira, confundir valorização com segurança. Durante décadas venderam a ideia de que imóvel sempre sobe, que patrimônio sempre cresce, que basta acumular, mas ninguém ensinou a diferença entre ter patrimônio e ter liquidez. Ninguém ensinou que ativos sem comprador podem virar prisão financeira. Ninguém ensinou que existe um momento da vida em que proteger é mais importante do que crescer. E esse momento está chegando para muita gente agora. Você percebe isso nas pequenas coisas. Imóveis demorando mais para vender.
negócios sem compradores, empresas familiares fechando, aposentados precisando complementar renda, filhos sem capacidade financeira de sustentar o padrão dos pais. Tudo isso parece desconectado, mas não está. É a mesma engrenagem silenciosa girando. E quem entender isso cedo pode atravessar os próximos anos numa posição completamente diferente da maioria. Porque toda grande crise faz a mesma coisa, transfere patrimônio de quem está desesperado para quem está preparado. Sempre foi assim. Na crise de 2008, na hiperinflação, no plano Collor. E será assim de novo. O problema é que a maioria só percebe depois. Quando o medo domina, quando o caixa acabou, quando precisa vender. E é justamente por isso que caixa é tão importante. Caixa não é apenas dinheiro parado. Caixa é liberdade psicológica. É capacidade de esperar, é poder escolher. É não precisar aceitar qualquer oferta. É conseguir respirar enquanto todo mundo entra em pânico. E existe algo poderoso nisso. Porque quando você tem liquidez, o tempo joga do seu lado. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez incomode. Muita gente hoje está construindo patrimônio como se tivesse 25 anos eternamente. Assumindo riscos gigantescos, concentrando tudo, buscando crescimento máximo, ignorando proteção. Mas existe um momento da vida em que o jogo muda. Depois de certa idade, uma grande perda deixa de ser apenas matemática. Ela vira tempo perdido. Porque perder 50% do patrimônio aos 25 anos é doloroso. Perder 50% aos 60 pode ser irreversível. E talvez seja exatamente isso que tanta gente ainda não entendeu. O risco real não é perder dinheiro. É perder tempo, é perder a capacidade de reconstrução. É descobrir tarde demais que o patrimônio não era tão sólido quanto parecia. Por isso o modelo mental de Luiz Barsi se tornou tão poderoso. Ele entendia algo que o mercado moderno odeia. Riqueza é construída devagar, sem espetáculo, sem adrenalina, sem urgência emocional, dividendos, fluxo, paciência, reinvestimento, tempo, enquanto a maioria corria atrás da próxima promessa financeira. Ele acumulava participação em empresas reais. Empresas que continuavam vendendo, produzindo e gerando caixa mesmo durante crises. E talvez seja exatamente isso que as pessoas mais precisam aprender agora. A próxima grande oportunidade financeira provavelmente vai nascer dentro do medo coletivo. Vai surgir quando ativos bons estiverem sendo vendidos por necessidade. Vai aparecer quando a maioria estiver desesperada. Mas só vai conseguir aproveitar quem estiver preparado antes. E essa preparação começa com honestidade brutal. Olhar para o próprio patrimônio sem emoção. Perguntar quanto disso é realmente líquido. Quanto depende de comprador? Quanto gera fluxo mensal? Quanto me protege se tudo piorar? Essas perguntas podem mudar completamente o seu futuro financeiro. Porque no final, riqueza real não é o número que aparece no extrato. Riqueza real é não ser forçado a vender, não ser forçado a aceitar qualquer trabalho, não ser forçado a entrar em pânico, não ser forçado a depender da sorte. E talvez seja isso que tanta gente ainda não percebeu. A próxima crise não vai destruir apenas dinheiro, ela vai destruir ilusões. A ilusão de que patrimônio parado significa segurança. A ilusão de que valorização no papel é riqueza real. A ilusão de que sempre existirá comprador. A ilusão de que dá para ignorar a liquidez para sempre. E quando essas ilusões começarem a cair, muita gente vai descobrir tarde demais que passou décadas construindo algo frágil. Mas quem entender isso agora ainda tem tempo. Tempo para reorganizar, tempo para construir caixa, tempo para fortalecer fluxo de renda, tempo para sair da posição vulnerável da multidão. Porque no fim, as maiores fortunas quase nunca foram construídas durante euforia. Foram construídas durante silêncio, disciplina e preparação. E talvez essa seja a verdadeira lição escondida na trajetória de Luiz Barsi. Ele não venceu porque adivinhava o futuro. Venceu porque construiu uma estrutura capaz de sobreviver a ele. Então, antes que esse vídeo termine, eu quero que você reflita profundamente sobre uma pergunta. Se os próximos anos realmente forem mais difíceis do que parecem, seu patrimônio hoje está preparado para sobreviver em silêncio? Ou depende que tudo continue funcionando perfeitamente? Porque, quando a multidão finalmente perceber o que está acontecendo, os preparados já terão atravessado a tempestade,
plante, regue, não arranque. E principalmente, não espere o barulho da crise para começar a se proteger. Se esse vídeo fez você enxergar dinheiro, patrimônio e liberdade de um jeito diferente, comenta "Eu vou me preparar". Se inscreve no canal, ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que a maioria só entende quando já é tarde demais.